Com a entrada do Lagones, a gente vai trabalhar, tipo, ele assumir esse posto de liderança, porque a gente sentia que a gente estava pecando um pouco nisso. Fala galera, beleza? É o Guizord da Liquid aqui, coach do time de Rainbow Six. Vamos gravar um episódiozinho aí de um bate-papo entre as modalidades aí da Team Liquid. Hoje é papo cabeça, hein? Papo de coach. Tô aqui com o Palestrão, coach do time feminino de Valorant. A gente vai trocar uma ideia aí. Quando eu tava pra entrar com as meninas, acho que tinha uma responsabilidade muito grande por ser um time feminino dominante. E imagino que você, quando pegou a Liquid pra treinar a primeira vez, pô, você pega Palu e Nesk, talvez primeiro e segundo lugar de melhores jogadores do mundo. É uma responsabilidade muito grande, né? Não dá um medo, assim, alguma coisa pra treinar os moleques? Mano, pra ser sincero, eu acho que a responsabilidade não veio especificamente do Palu e do Nesk, assim. Tipo, pô, vou treinar Palu e Nesk, os dois melhores do mundo, eles devem saber muito mais e tal. A minha cabeça era que, tipo, o conjunto era muito forte. Então eu não podia deixar o conjunto enfraquecer, mas eu precisava acrescentar mais. A Liquid sempre foi muito forte na R6, eu preciso manter isso vivo. E essa foi a resposta, esse foi pesado. Mas o que deu na sua cabeça, assim, pra, tipo, pô, não quero mais jogar, vou ser treinador? Foi um convite da Liquid ou foi, tipo, pô, acho que não é jogar, não é pra mim, vou ser treinador? Foi mais por ser, tipo, uma oportunidade, tipo, única, assim, pra mim. Eu sempre admirei muito a Liquid e tal, sempre fui muito próximo também do pessoal que era daqui, então, pra mim, ia ser, tipo, eu sempre quis fazer parte da Liquid, tá ligado? Sempre tive próximo dos caras, então pra mim sempre foi, mano, um sonho, assim. Quando eu recebi a proposta, eu já era um cara muito ligado à parte tática já, tipo, eu era muito nerdola em game, assim, então pra mim sempre a parte tática primeiro, técnica depois a skill, tipo, sempre A adaptação assim. fazia sentido, assim, tipo, essa transição pra Aí você eu falei, fazer sentido. cara, eu já sou um cara que meio que faço esse trampo forte, assim, tipo, na maioria dos times que eu passei eu fui GL, só teve um que não, e eu ainda trabalhava como shotcaller, que foi MBR, e em todos eu, mano, criava tática, desenvolvia análise, fazia tudo. Você era o que cara eu que ficava podia, nerdolando assim. com o treinador, Exatamente. ou se não tinha um treinador, fazia a função. Eu era esse cara. E aí eu falei, mano, faz sentido pra mim, eu não tenho nada de tipo assim, técnico, formador de pessoas e tal, não tenho nada disso, deixei muito claro pra Liquid isso quando eu ia entrar, e que era o que eu precisava desenvolver e tal. Hoje já tenho uma visão um pouco mais ampla de que é isso, mas... Eu acho essa parte a mais difícil de todas, cara. É a mais difícil. A gestão de pessoas, assim, sabe, tipo... Porque primeiro eu acho que você tem que passar por um ponto que você tem que conhecer muito bem seus jogadores pra saber o limite de cada um, como lidar com cada um, porque cada um tem um canal de aprendizado diferente. 5 iguais? Isso, tá mas ótimo. não é, mas cada um tem um ritmo diferente, um canal de aprendizado diferente, um é melhor você trocar ideia no privado, outro é você jogar na cara na frente de todo mundo. Essa parte de RH, assim, dentro de um time, de você gerir, de você mudar a mentalidade do cara, às vezes, pra uma determinada situação de vida, tá ligado? Não é nem sobre o jogo em si. Sim. É a parte mais difícil pra mim, assim. Eu acho que treinador, de uma maneira geral, de esporte eletrônico, como eu imagino que ninguém nunca ensinou você, ninguém também nunca me ensinou. Como é que você faz uma rotina, como é que você periodiza um treino, tipo assim... Como é que é ser coach, galera? Muitas vezes, vira, tipo, irmão. cara, você vai fazendo, não vou falar tentativa e erro, mas você vai tentando validar o que faz mais sentido pro seu time. Nem a rotina que funciona pra gente quando a gente tá lá em Utrecht, na Holanda, se eu tento replicar essa rotina aqui em São Paulo, não funciona. Não vai funcionar. Então, tipo assim, quando tá em casa tem que ser uma rotina, quando tá no off tem que ser uma rotina, quando tá na Holanda tem que ser outra rotina. A gente tentou aplicar a rotina daqui, da Elite Six, pro Major de Charlotte também. Não funcionou. E a rotina de lá pra cá também não funciona. E não dá pra saber, tá ligado? Não tem um cara que vai te ensinar, é assim que vai fazer. Mano, muitas vezes você vai ter que, tipo, avaliar, tá ligado? Cara, um dos períodos mais difíceis, assim, pra mim foi quando eu passei por mudança de line no time. Eu sei que vocês estão passando por um momento parecido. Queria saber, cara, tipo, como é que você pensou, qual que foi a conversa, qual que foi a resenha pra chegar nesse ponto, como é que é esse processo de mudança pra vocês? É muito difícil. Primeiro a gente tem que desenrolar para pensar um nome que vai encaixar com o estilo de jogo, com a forma que a gente quer trabalhar. O cara também tem que saber, a gente conhecer um pouco do cara para saber como ele lidaria com a nossa forma de trabalho, de cobrança e etc e tal. Então, tipo, quando eu cheguei, para mim era tudo zero e eu teria que montar tudo. E aí com essa mudança eu acredito que vai ser bem parecido, tipo assim, eu tenho que reformular tudo. Eu penso especificamente, tipo, em como esse jogador vai entrar e como ele vai mudar o nosso jogo. Essa é uma mudança, por exemplo, que pra gente, ela vai ser muito drástica, porque a gente, junto com essa mudança, a gente vai mudar o GL,
Então vai entrar um jogador novo para tentar assumir esse posto. O nosso jogador que fazia uma função recuada vai fazer uma função mais avançada. O jogador avançado também vai fazer uma função recuada agora. Então, com a entrada do Lagones, a gente vai trabalhar, tipo, ele assumir esse posto de liderança, porque a gente sentia que a gente estava pecando um pouco nisso. E a gente vai agressivar o Wesk, que é um jogador que tem muito esse ímpeto de agressividade. Ele agressiva muito bem e às vezes ele se prende muito por conta da função dele ser uma função mais recuada, uma função que o cara não pode trocar tanto tiro, ele é o último a entrar no mapa, às vezes tá longe da play, às vezes... Então a gente vai, tipo, tentar trabalhar essa parte. Obviamente eu vou tentar criar diversas situações e formas de lidar que a gente consiga encaixar os dois, tipo, um como shot caller, outro como GL, e assim a gente vê o que vai ficar melhor. Eu fiquei sabendo também que vocês tiveram essa alteração de GL, né, e que é o que eu vou passar agora. E aí queria saber como que foi pra você essa experiência. Quando a gente veio pra Liquid, uma das coisas que eu já tava pensando no ano passado, que era ter essa mudança de GL, principalmente porque eu via na DAI que uma voz ativa muito forte, gostava de tomar decisão, gostava de cadenciar o jogo, eu tinha muita vontade de pôr ela pra IGL. Só que é aquela coisa, né? Você fica, pô, eu tô pegando talvez das melhores miras do time, um dos melhores jogadores do time, é uma pessoa que tava 16, 17 anos de idade, pra pôr uma responsa de calar, tá ligado? Responsa, hein? Então, tipo, você se sente pressionado, você tem um nervosismo, você sabe, cara, tipo, você como IGL, você sabe que, tipo, tem dia que se sua confiança estiver baixa, alguma coisa do tipo, as coisas não desenrolam, tá ligado? Eu tava na dúvida ainda se eu deveria fazer isso ou não. Aí fui troquei uma ideia com ela, falei que eu tava pensando, conversei um pouco com a Nath, e daí, tipo assim, na hora que eu conversei, todo mundo falou assim, a gente também acha que ia ser melhor, a gente também tava pensando nisso. Falei assim, pô, todo mundo pensando nisso, ninguém tava conversando um com o outro. Ninguém, tipo assim, pô, não tá funcionando desse jeito, ou, pô, acho que vai ser melhor com a pessoa que tá mais próximo da ação. E daí a decisão foi basicamente nesse sentido, sabe? Tipo, eu ter um cara que tá dentro da ação, que ele tá de frente pra ação, determinando o ritmo de jogo, determinando a cadência, vendo as prioridades do time, ele acaba, pra mim, sendo muito importante pro jogo. É claro que você parametriza decisões, pô, quando acontece isso é bom fazer isso, quando tá acontecendo isso reage dessa forma, mas principalmente você precisa de uma pessoa muito nerd, muito dedicada, que vai lembrar disso, que vai estudar e principalmente eu acho que vai saber todos os momentos de tomar decisão. Ele sabe todos os steps e tipo, o IGL muitas vezes ele sabe o que todo mundo tem que fazer. Eu acho que todo mundo do time tem que saber o que todo mundo tá fazendo, tá ligado? Testamos nos treinos, começou a desenrolar em alguns mapas que eu precisava, por exemplo, em algumas situações e alguns roles que eu via que ela tava mais afastada da ação porque eu tava, sei lá, tentando fazer um fake ou baitando algum tipo de padrão de jogo, aí eu comecei a definir em alguns mapas algumas pessoas para ser a segunda voz. A gente normalmente tem a intenção de, tipo, a primeira pessoa da linha de frente da decisão baseada numa tática, ela tem que falar se ela acha que dá ou não. Sim. Então, sei lá, você pega numa Icebox. A gente usa a mesma coisa, a mesma filosofia. Vai plantar, normalmente a Sage vai lá, faz a parede e ela planta. A Sage tem que falar se dá pra plantar ou não. O duelista ele tá de frente pro site, ele vai fazer a execução pra entrar. Ele que tem que falar se ele quer o suporte completo ou não. Às vezes ele fala assim, mano, vamos entrar contato? Só faz a smoke e uma bang, não precisa dar a execução completa, tá ligado? O nosso time provavelmente vai ficar com esses três caras que você falou. Por exemplo, a gente vai ter o Lagones, que é um cara entrando novo, muito comunicativo também, já fez o trabalho de GL, já ganhou título internacional. O Esk, que fez o trabalho de GL com a gente inicialmente, vai fazer uma função mais avançada e é um cara comunicativo, já entra na parte de que ele vai estar dentro da ação e tal. Pode ser que isso ajude bastante a gente. E o Palu, que é nerdola master, master nerd dá de pra todos, ver. assim. Eu só ouço a voz do Palu na hora que nós estamos ali na stream, ele fala bastante. O amigo até eu já tô cansado de ouvir esse moleque. Palestrão, já teve alguma situação assim que você tretou com alguma player assim e tal, e aí desenrolaram aquele momento ruim, né? Vou ser bem sincero, assim, uma treta, nossa, ficamos brigados ou ficamos muito putos um com o outro, não é uma coisa que acontece muito com as meninas, sabe? Tipo, elas têm um perfil de, tipo, rolou uma treta, rolou alguma coisa, elas vão cada um pro seu canto, sabe? Isso é uma parada que eu acho que a gente tem trabalhado muito nisso com a psicóloga, porque, tipo, isso é uma parada que ao longo prazo você fica jogando coisa debaixo do tapete, vira uma bola de neve e às vezes quando acontece um problema pequenininho, aí vem um monte de coisa junto do passado, pô. Mas você nunca discutiu com algum... Cara, é que tipo assim, eu discuto sempre... Eu quero saber, cara, eu quero a treta, entendeu? Tipo assim, eu discuto sempre, tá ligado? Eu sou um cara muito teimoso, eu tô ali vendo VOD, consumindo material pra caramba, eu tô observando as paradas de fora, eu tô com uma perspectiva, e quando eu vou passar uma crítica pro jogador...
Eu entendo que, tipo, uma crítica, ele tem que ser entendido exatamente como um elogio. Assim como você faz uma coisa da hora, eu te elogio pra você fazer de novo, quando você faz um bagulho errado ou que eu não concordo, e eu te dou uma crítica pra te dar meu ponto de vista, é pra você performar melhor. Não é porque eu quero ser o mal ou que eu tô contra você. Então, as discussões... Estão ouvindo, né? Lá de R6. Falo pras meninas, o negócio não é problema, o negócio é solução. A gente tem um problema, eu dou uma sugestão, dou uma abordagem, falo, pô, dá pra gente tentar fazer isso, resolver dessa forma, não sei o que, nananã. Pessoalmente falando, eu acho que eu nunca briguei com nenhuma das meninas de ficar mal. Acho que já teve momentos que, tipo, eu cobrei demais ao ponto de fazer mal a pessoa, tipo assim, sabe, você tem uma interação crítica, a próxima crítica, você não tá elogiando a pessoa, às vezes eu fico naquela sensação, pô, o cara tá de sacanagem, Tá pegando tudo que meu pé. eu faço tá tudo errado, tá ligado? E quando eu faço as coisas certas, eu não recebo elogio. Não importa o que você acha, o que eu acho, importa o que nós combinar. Porque Sim. eu acho que existe entendimento, eu acho que FPS de uma maneira geral não existe jeito certo de jogar. Existem interpretações sobre o mesmo lance. Tipo assim, você acha de um jeito, eu acho de outro. A gente chega num combinado porque se esse cenário se repetir dentro do servidor, a gente combinou a mesma reação. E a gente tem uma A solução gente pra tem uma aquilo solução da mesma página. Da mesma página, porque tipo, senão, por exemplo, pô, né, nesse cenário, o combinado é a gente guivar a posição e jogar retake. Aí uma pessoa ali comita na situação e morre. Aí tipo, pô, nós não combinamos que é retake, por que você fez isso? Tipo, quando acontece isso em treino, eu fico maluco. Se acontece uma treta, tem que ser resolvido na hora, tá ligado? Por mais doloroso que seja, porque... A gente tem conversa pós-treino, né? Tipo assim, a gente faz 1h30, 2 horas, dependendo do nível ali da parada, pra tipo, resolver ou algum problema que aconteceu entre a gente. Eu já logo sento e falo, ó, já fala aí quem é que tá puto com quem, vamos resolver essa ideia. É bem carinhoso, rapaziada do time, assim, a gente, pô, tem muito carinho pelo outro, a gente conversa super de boa. É tipo assim, pô, você poderia ter feito essa bang, porque ela seria muito melhor do que a bang que você utilizou. Cara, é alvoroço, é assim, mas é a zaralhação completa, sua opinião, eu não quero saber o que você tá falando, e é tipo assim, e aí eu tô como ali, tipo, mano, eu não sou mais jogador, eu sou técnico, tenho que intermediar a parada, então eu não posso, mano, perder a postura, vamos lá, vamos resolver e tal. Galera, valeu por acompanhar o vídeo, tava aqui nesse papo muito da hora com o Gão. Gão, prazer trocar uma ideia com você. Gente brilhante. Não esquece de dar like no canal, se inscrever, comentar no vídeo abaixo quem que vocês querem ver nesse papo da hora aí, quem que vocês querem aqui junto. Não esquece, agora a gente tá com a loja da Team Liquid aqui no Brasil. Usem o cupom das meninas, não usa da galera do R6. Não, calma aí. Vamos dividir. E não esquece de comprar Iana, hein? Não esquece de comprar Iana pra ajudar as skinzinhas. Não, mas tem que ajudar, É isso. Tamo junto, galera. Valeu, galera. Ô, Gão, você consegue dar uma levantadinha na galera? Uma chamadinha. Toda vez isso, hein, mano. Fecha seu olho. Ih, você não fez nada aí. Que malandro. O cara é liso, liso. Você ainda fez assim, aí você falou. Você abaixou a Zaralhou muito.